qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anda en las cabezas y anda en las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza. En la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Só um pontapé inicial, conforme a gente propôs aí no começo, né? Ninguém teve outra, mas como chegou gente depois, minha proposta é que a gente faça o encontro hoje em 2 tempos, né? No primeiro tempo, a gente fazer um tipo de avaliação do trabalho que nós estamos fazendo, com perspectivas, inclusive, de como a gente pode encarar em continuidade o segundo semestre da mesma forma. Por isso que foi importante eu perguntar para o Hélio se ia começar novamente, novo processo de inscrição, etc. Ele disse que não, vai ser continuidade. Primeiro e segundo módulo, né? Isso, foi ser continuidade, claro, com abertura para inscrições para o segundo módulo e tal, mas sem se proceder novamente com aqueles prazos de inscrição, etc. Então a gente vai continuar, a não ser que decidamos aqui outra coisa, né? Mas a gente vai, a princípio, vai continuar aí da forma como nós estamos trabalhando. Então, no primeiro momento, a gente fazer uma avaliação disso, né? Cada um ter um tempo aí para falar sobre isso. E no segundo momento, a gente preparar aí o que a gente tem que dizer para os outros, né? Os que não estão aqui participando com a gente. E aí é um momento, de fato, de publicidade do grupo, certo? Fazer a nossa propaganda aqui. Então eu proponho também um tempo para cada um falar, certo? Ficamos 5 minutos assim no princípio, e aí quem tiver, claro, e tomara que tenham, né, mais tempo para falar, se inscrevam novamente e continuem falando. Tá certo? Tá bom assim? Acho que tá ótimo. Bom, quem gostaria aí de coordenar? Eu vou precisa ser necessariamente. Para formação popular. Não é para votar. Não, na verdade, para formação popular, para reforçar que nós não temos preconceito de gênero. Eu me sinto passando. Pode ser. Não, e aí? Nossa, eu pensei que meu coração ia sair daqui partindo. Bom, então é isso. Obrigada. Bom, antes de... Você fica então? Você coordena? Não sei. É ele, Você tá bem, vai. A gente vai fazer algum registro do nosso encontro aqui de hoje, tá certo? Como a gente não tem oportunidade, como a gente sempre faz, de se encontrar novamente e rever a nossa produção, etc., a gente vai produzir para a rede. Então eu proponho que cada um faça o seu registro, quem quiser, tá? Não é obrigatório isso aí. Quem quiser fazer registro, eu também vou fazer, tá? Sem essa preocupação de ser um registro do grupo, mas ser um registro, cada um assina o seu registro e a gente publica todos. Tudo bem? A gente se conhecer primeiro, né? Porque às vezes nós mesmos acabamos nos conhecendo dentro do grupo, por ser de História e Geografia, né? Então, iniciar assim, se apresentando brevemente, escola, sei lá, onde trabalha, para depois se conhecer um pouquinho mais, e depois falar propriamente do que cada grupo fez, né? Então, porque nós, no início do ano, também a gente fez essa proposta, Antônio. A gente não tinha nenhuma pauta definida, né? Eu fui convidado para, junto com a Eruca, coordenar o grupo de Geografia, pela própria Eruca. Ela que me falou que o meu nome estava como coordenador do grupo de Geografia. Né? No momento algum fui consultado ou sequer informado disso. Então daí a gente foi construindo juntos, né? Convidei o Daniel para vir participar conosco de História, convidei o Alberto, a Cris e o Rafael,
E a gente foi convidando os professores para o grupo se fortalecer e continuar, né? A gente não perder esse espaço. Então a ideia seria, primeiro, nos apresentarmos e depois trocar o que a gente tem feito no grupo, para daí fazer a avaliação que o Toninho propôs. Certo? Posso começar por mim? Então eu sou o Cleiton, eu sou professor de Geografia daqui de Campinas, da rede municipal, e também trabalho em Valinhos. Eu trabalhei com o Alexandre, lá em Valinhos, e trabalho com o Rafael e com o Max, atualmente na Escola Presidente Floriano Peixoto. Trabalhei com o Daniel também na Escola do São Marcos, né, no Padre José Narciso Vieira e Neymar. E fui professor da rede estadual. Né? E o que me motivou a participar do grupo, vou falar um pouquinho da minha trajetória, que eu acho que isso é importante. Tá? Foi quando eu entrei então, na Prefeitura Municipal de Campinas, quando no início do ano tem aqueles cursos, né? Eu estava perdido, não sabia como era essa formação continuada, e me indicaram nesse grupo, que existia um grupo de formação. E ao vir participar, eu conheci então a Aero, que era a nossa formadora, e a Cris e o Rafael, que somos nós que continuamos aqui, e tinham mais 3 professores que hoje não puderam participar do grupo neste ano. E aí a participação do nosso grupo foi tão interessante, tão importante para mim, né, chegando na rede municipal, tudo novo, e era o meu 3º ano como professor também, então fui aprendendo muito junto com o grupo, e tudo que nós conseguimos construir dentro do grupo, tanto na questão pedagógica para mim, na minha atuação profissional e também na minha atuação política. Né? Então dentro do grupo, vocês se lembram muito bem, né, nós tiramos a greve dentro do nosso grupo. Né? Eu lembro que a gente chegou na escola com o grupo definido, estamos em greve. E aí com os nossos colegas, a gente foi discutir tudo isso, por que nós estamos em greve. Né? E hoje eu acho importante isso porque os meus colegas lá do Narciso, por exemplo, eles perguntam, e lá no grupo, o que vocês decidiram? Vocês vão parar ou não vão parar? Então antes da escola, a importância do GF também aparece. Né? Eles vêm perguntar para nós, vocês que participam do grupo de História e Geografia, qual é a posição de vocês com relação à greve? Né? Isso é importante também que a gente fez, né, foi um trabalho com a Lei 10.639, da questão da história da África, né? Então a gente conseguiu elaborar atividades didáticas também a partir do grupo, que pela legislação, geografia não aparece, né? E nós tínhamos essa preocupação em discutir essa questão racial e fomos então trabalhar a lei, buscar instrumentos então, pedagógicos para trabalhar com os alunos. Participamos de 2 encontros, né? Encontro Nacional de Geografia e um outro encontro que chama Fala Professor, que levamos o trabalho do GF para Belo Horizonte, né, Lu? E o outro em Juiz de Fora. Isso. Então, divulgar um pouco do nosso trabalho no encontro nacional, né? E depois no Unicamp. Isso, exatamente. E depois, no outro ano, então, nós conseguimos fazer o encontro de geografia da rede, então, o encontro municipal, e participamos do outro encontro também de geografia na Unicamp, que terá este ano novamente, né? Então, até conversei com o pessoal também na semana passada, de nós também mandarmos um trabalho do encontro mostrando o GF. Né? O que é o GF de Geografia, de História, o que a gente discute, o que a gente faz aqui. Divulgar para os estudantes, os professores que estarão participando lá do encontro. Tá? Enfim, como que eu cheguei a ser aí como convidado para ser coordenador de Geografia? A partir dessa minha vivência, veio a importância do GF, eu me inscrevi no processo de mestrado na Unesp de Rio Claro. Né? E a primeira vez que eu havia participado do processo de mestrado, nem sabia como era, como proceder. E meu projeto ficou baseado no próprio GF, né? No valor formativo do GF. O quanto aquele grupo contribuiu para a minha experiência profissional, pessoal, o quanto poderia ser valorativo para os demais professores. Então a minha intenção era entrevistar e conhecer os professores que participavam do GF. Só que, claro, né, quando a gente entra no mestrado, a pesquisa é nossa, mas não tão nossa. É mais do nosso orientador. Então, de acordo com a proposta dele, o objetivo maior seria verificar o quê? A importância da figura deste coordenador, deste professor. Por quê? Porque somos colegas, como todos nós aqui, né? É o professor da própria rede que está, talvez, coordenando o grupo. Talvez não seja mais do que isso. Né? Então, aí seria, então, ver essa figura, que não é um professor da universidade, não é um professor contratado externamente, é um profissional, um colega da própria rede, que está no papel, naquele momento, né, organizando a discussão formativa entre os professores. E aí, então, eu fui conhecer o Hélio, conheci a Miriam, e fui poder entrevistá-los, porque o Hélio não estava aqui conosco, né, é o que organiza hoje o GF, está à frente dos GFs, tem um objetivo disso, não é
aleatório, que é a própria produção das diretrizes. Então aí que eu fui ter contato mais profundamente com o Toninho, com a Aeroprojetinho, né? E com os outros formadores das outras componentes curriculares. Tá bom? Não são falar tanto quanto eu falei, mas eu só quis marcar isso, tá? Que a importância que eu considero do GF. E talvez a gente possa levar isso para os nossos colegas no próximo encontro, né? O depoimento de cada um. Como o Toninho falou, que seria o nosso segundo momento no grupo hoje, né? Mostrar para os colegas por que a gente acha esse espaço tão importante e por que ele deve continuar. Tá bom? Sou Max, sou professor de História da IMF Floriano Peixoto. É o primeiro ano que eu consigo participar do GF, sempre tive muita vontade, mas questão de horário, minha carga é toda tarde, nos outros anos eu não consegui. E esse ano as coisas acabaram dando certo e consegui fazer inscrição e participar. Agora, a importância que o Cleiton colocou, eu quero corroborar com o que ele disse. Para mim está sendo importante, eu tenho trocado ideias, conheci pessoas novas da área. Para mim está sendo bastante importante. E eu fico com a sensação de que tem muita gente que não conhece esse espaço. Assim, eu converso com professores que entraram comigo no concurso de 2008, aí os caras não conhecem esse espaço, não sabem isso aqui. Então, eu acho que esse nosso encontro, que vai acontecer no dia 18, vai possibilitar que esse grupo se fortaleça e que ele possa gerar mais frutos do que já tem gerado, né? E a questão do formador que o Cleiton colocou, se é alguém da rede e não alguém de fora, eu acho isso fundamental, porque é nesse momento que a gente mostra para essas políticas que vêm chegando, às vezes sorrateiramente, às vezes descaradamente, que nós somos, sim, capazes de produzir teoria e somos, sim, capazes de traduzir essa teoria em prática. Nós não precisamos dessa assessoria, não assessoria, mas essa... Controle. Nós não precisamos de tutores, nós precisamos de parceiros. Parceiros são muito bem-vindos. Tutores não são necessários porque nós não precisamos deles. E o grupo de formação tem me deixado cada vez mais convicto disso. Eu sou o Rafael, estou no grupo desde 2010. Né? Acho que em 2010, quando eu entrei, o momento era bem parecido com esse, né? Poucos professores participando, então juntou o GF Geografia e História, né? E a gente avançou até bastante naquele ano, porque começou a se pensar na possibilidade de trabalhar por área de conhecimento e não mais nessa visão disciplinar, né? Aí no outro ano voltou a ser separado, né? E os grupos acabaram, né, perdendo essa possibilidade de troca de área. Eu vejo que o GF, pelo menos de Geografia e História, né, sempre foi um grupo de resistência dentro da prefeitura. A gente, em nenhum momento, esteve ali para chancelar os documentos que vinham, né? A gente sempre bateu de frente, inclusive teve alguns embates com outros grupos, outros GFs. Se não me engano, em 2010 a gente teve um embate muito forte com o pessoal de ciências, né, que queriam dividir conteúdos, alguma coisa nesse livro aí. E a gente foi brigando, a gente conseguiu aumentar a jornada, né, o número de horas, aulas com aluno, que era de 3, né, passou para 4, foi uma conquista também do GF em 2010, né, com a mudança da grade. Então eu acredito que a importância desse momento aqui é da gente estar se organizando politicamente dentro da rede, né, para defender algumas bandeiras aí. E por isso que eu acho que tem que continuar, se não me engano, o ano passado, né, o ano retrasado, que quase não teve, né, e o pessoal que assumiu foi ano passado. Em 2012 quase não teve, né? A gente retornou só no segundo semestre. E Em 2012, ano passado não teve mesmo. Quem sabe? Retornou para fazer o congresso. Então, correu esse risco de perder esse espaço, né? Ainda bem que teve alguns aí que conseguiram batalhar, né? Acho que o Cleiton participou ano passado, junto com a Fabiana. Né? Então,
aqui é necessário e é um espaço que a gente tem aqui para continuar conquistando algumas coisas dentro dessa rede. Né? É isso. Eu sou Cristina, dou aula na MF José Alves Pereira há 11 anos. Eu participo do GE desde 2010 e eu acho que o grupo de formação traz uma troca de experiência muito grande, né? Porque na minha escola, por exemplo, as outras duas professoras de geografia estão afastadas. E eu troco experiência aqui dentro do grupo porque eu tenho meus colegas também da mesma área. Então eu acho que acrescenta muito, né, na nossa formação. A gente só tem a crescer aqui dentro. Meu nome é Janete, eu sou caloura da rede, entrei agora em 2014, em janeiro. Fiz esse concurso vendido para adjunto, meio enganada. Pensava que uma coisa era outra, assim, mas tudo bem, tudo bem. Enfim, minha formação é em geografia, como eu falei, eu tenho mestrado em geografia com a Maria Laura Silveira, um grupo legal ali na USP, que me apresentou muita coisa, mas desde que eu terminei o mestrado, eu não fazia nada de tão produtivo quanto o grupo de formação. Acho que a importância aqui é o que o Max pontuou ali. A gente está produzindo e não reproduzindo conhecimento. E a gente tem uma experiência prática que também é importante, que todo mundo sabe que o professor não é só formação acadêmica, é muito até mais prática do que formação acadêmica. Então, você ter algum conhecimento produzido, produzir alguma coisa e adaptar a sua realidade com essa troca dos colegas é uma coisa que, para mim, eu nem sabia que existia alguma rede, fiquei muito surpresa quando vi Campinas. Ao contrário do que vocês pensam, tem muito gestor que valoriza isso, que foi a minha orientadora pedagógica que me falou da importância do grupo de formação. Ela falou, não faz cursinho qualquer não. Vou te dar um grupo legal que você vai gostar, que você gosta de teoria e tal, eu vou te dar esse aqui. Vai para o curso de formação, do grupo de formação que você vai gostar. E eu estou adorando, porque o pessoal aqui é altamente capacitado, produzindo bem, a gente não fica... Realmente é um tempo que está acrescentando muito para a minha vida como professora. E traz essa satisfação de produzir, não só de produzir conhecimento. Eu acho importante por isso. E é também essa troca da coisa da política, né? A gente viver aqui no grupo, tá? Discutindo os problemas, tentando resolver, articulando alguma coisa também é legal, muito importante. Então, para mim, foi uma grata surpresa esse grupo. Você veio de onde? Como assim? É por causa do seu sotaque. Ah, tá. Eu nasci no Rio de Janeiro, eu já morei em Minas Gerais, na Suíça, já morei em São Paulo, capital, e agora eu moro aqui em Campinas, porque eu sou casada, já tenho filho aqui, estou há 7 anos já casada, morando em Campinas. Trabalhei na rede pública do Rio, trabalhei em escolas particulares de São Paulo, capital, e aqui de Campinas, e sempre um pezinho no público, porque eu gosto muito da escola pública. Assim. Tem gente que gosta de trabalhar na particular, eu sempre gostei da pública. Agora eu tive uns problemas particulares, eu queria me dedicar mais a rede de Campinas, eu sempre quis realmente participar. E assim, desse jeito que está acontecendo, participando do grupo de formação, está sendo, para mim, muito bom. 13 anos já, professor. Bom, eu já falou que mas eu acho muito legal esse grupo continuar existindo. É bem interessante isso, porque esse grupo surgiu de uma vontade dos professores de História e Geografia, na História e Geografia e Educação Artística. A princípio, eles se reuniam no sábado de manhã para montar material para a sala de aula, em 1989. Nesse ano não participei, mas a partir de 90, 91 já comecei a participar. E assim, houveram vários momentos de gente contratada, teve gente contratada legal, teve gente contratada chata, que não acrescentou nada. Então, esses vários momentos do grupo, ele é muito importante. Né? Deu uma esvaziada, eu acho, nesses momentos aí, que teve gente que vinha, que xerox um livro, que você lê de uma semana para outra, e aí nada a ver com o que a gente queria. Né? Mas eu fico muito contente de ele continuar existindo desde 91 também. Não, você não estava nisso. 91.
85 já Não, assim, o existia. pessoal já trabalhava, eu não sei se era 88, 89, eles já trabalhavam, eles se reuniam sábado de manhã para montar o material. E aí, a partir disso, então, o grupo estendeu para a rede toda. E assim, teve momentos muito legais, trabalhos muito legais que a gente fez. Coisas que às vezes acabaram se perdendo, da gente trabalhar meio ano, de repente chegar na secretaria mudando não sei o que, a gente precisa repensar a coisa. E mesmo assim a gente continua. Meu nome é Valéria, eu sou da escola Uziel também, com Cristina. E a experiência do GF para mim é assim, muito importante, porque eu trabalhei 20 anos no Estado. No Estado, a gente viveu a experiência de começar a organizar o grupo de história. E esses grupos de formação, tanto aqui quanto lá no Estado foram praticamente eliminados. Eles, na verdade, eles representam um espaço de discussão, onde a gente consegue socializar não só a questão dos problemas da área ou do conteúdo, de metodologia, mas também os problemas da escola. Esses espaços, seja de história, geografia, ciências, de matemática, eles também permitem isso. Então, é uma democratização ali. Você tem uma discussão mais ampla, consegue enxergar melhor a rede e perceber o que está sendo feito com a rede. Então, a gente tem essa preocupação, são espaços que a gente pode se articular, né, com outras escolas, com outros professores e pensar ações mais amplas, né, não só a nível da sua escola. Então, espaço de discussão muito forte. E eu acho que para nós também foi muito importante a gente discutir o currículo. Sabe, nós fizemos um trabalho muito bom, para mim acrescentou muito pensar os saberes, pensar a metodologia, pensar o currículo como um todo, né? E discutir com outras pessoas, porque às vezes na escola, como a Cris falou, a gente está meio solitário, não tem muita discussão. Na verdade, a discussão na escola, ela está muito restrita, apesar de ter o CHP. Mas ela está muito, o TDC, né? Mas ela está muito restrita, quase você não tem discussão pedagógica na escola. E o GF, eu acho que é o espaço que eu encontrei para poder fazer essa discussão. Não encontro nenhum outro espaço na escola, por incrível que pareça, né? Então, a importância dele, eu acho que é tremenda. Acho que a gente tem que fazer todo o esforço para ele crescer e se manter. Eu sou Álvaro, estou há 20 anos na rede, trabalho no Centro de Conhecimento, já tenho 17 anos. E vou integrar esse grupo aqui, acho que há 2 anos, né, para mim? 2 anos passados, e vejo que aqui, muito antes de ser um grupo de reflexão e produção teórica, talvez concomitantemente, né, e mais importantemente, é um grupo de resistência política às investidas, né, da Secretaria Municipal da Educação, que entre prefeito e prefeito, né, tende a terceirizar a mão de obra, né, tende a terceirizar aí a nossa atuação. Né? Então, acho que é um espaço eminentemente político, a gente deve lutar para ampliá-lo no medida do possível, né, porque a partir daqui a gente tem a opinião livre, né, você coloca, independentemente da sua posição política, se mais ou menos radical, né, eu acho que tem espaço para todos se fazerem ouvir, e claro, a gente tem que mais, por missão, né, resistir e colocar a nossa cabeça a serviço do ensino de fato e não de um prefeito de plantão.
Eu sou Toninho, sou professor de História. Comecei na rede em 1995, lá no Parque Dom Pedro II. Em 99 fui lá para a atual escola que eu estou até agora lá no Edson Luiz Chaves, na região do Campo Grande, Jardim Santa Rosa. Certo? Bom, logo que eu entrei em 95, eu também participei de grupo de formação, naquele tempo que eu entrei junto com a minha mulher, né, Conceição. Ela ia para o grupo de Geografia, eu ia para o grupo de História, a gente ia junto. Era lá na PUC Letras. Tinha uma sala para cada um desses grupos. Tinha mais de 30 de Geografia, mais de 30 de História, certo? E, bom, participei durante uns 2 anos e depois a gente acabou caindo em trabalhos dentro da própria escola, certo? Ficamos muito tempo fazendo projetos dentro da escola, projetos que foram também muito agradáveis, muito interessantes para a gente, muito produtivos para a nossa experiência profissional. Eu gostei muito também de ter feito. E voltei agora em 2011, né, início de 2011, para coordenar o grupo de História. E aí, durante esse tempo, a gente produziu aí uma reflexão junto com os colegas, né, e tal. E também gostei muito dessa experiência porque está dentro daquilo que eu acredito. Eu acredito que um grupo de formação não é um grupo em que alguém vai levar alguma coisa para as pessoas estudarem e a partir daí produzir alguma coisa. Eu acho que funciona exatamente o contrário. O nosso trabalho não é de aplicação de teorias, mas de teorização de nossas práticas, certo? Então essa é a minha crença básica. Todos nós temos a possibilidade de teorizar sobre sua prática, tá? E é essa teoria que não se distancia da prática é que para uma profissão como a nossa, né, é o que conta. Então não adianta a gente imaginar assim que a gente sonhar com uma faculdade que prepara o sujeito definitivamente para ser professor. Eu não acredito nisso. Não porque eu acho que as nossas faculdades estejam em crise, pode ser que até estejam, mas não conta aqui no meu raciocínio, mas porque se realmente a gente quer se fazer entender na nossa relação com o aluno, a gente nunca pode estar formado, né? Muito menos quando sai da faculdade, quando recém sai da faculdade, é impossível. Então, para mim, grupo de formação é o local em que a gente não vai aprender o que a gente não aprendeu na faculdade. É o local em que a gente vai teorizar a partir de experiências novas que a gente tem todo dia no nosso trabalho em sala de aula, certo? Eu acho que nesse aspecto eu também corroboro aí com os colegas falaram, né? Eu acho que o grupo tem sido extremamente importante para mim, nesse sentido de produzir, tá? Produzir. E me incentivar sempre a produzir coisas novas. Coisas novas, esse negócio de coisas novas também é meio perigoso, sabe? Em pedagogia. Eu acho que a gente fica muito fissurado com coisa nova. Eu costumo perguntar sempre quando alguém fala, né? Quando principalmente uma OP ou pessoa mais especializada nisso, né? Em pedagogia, me fala de, pô, mas também, o que você fez de novo com o aluno e tal? Tentar recuperar. Eu costumo dizer o seguinte: o que é novo para o aluno? Será que o que é mais novo para ele? Um lançamento aí, sei lá, do Michel Teló ou a Quinta Sinfonia de Beethoven, certo? Que já tem 200 anos. Né?
O que é novo para ele? O que é mais novo para ele? Na minha opinião, é aquilo da sinfonia. Certo? Então, essa preocupação aí com as novidades, né? Isso a gente precisa repensar muito isso, e eu acho que a pedagogia se perdeu muito nisso ultimamente, nessa preocupação, e acabou se deteriorando muito, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar sempre o que a gente acha importante, o que a gente acha legal que o nosso aluno aprenda. E mais do que simplesmente mudar a metodologia, é a gente repensar os nossos conteúdos. Então eu estou muito contente com as nossas reflexões, né? Vem de alguns anos para cá, que é muito relacionada a isso, ao invés de ficar só preocupado com o que eu vou fazer para chamar a atenção do meu aluno, etc. O que eu vou falar para ele, porra, né? Qual vai ser meu papo? Qual vai ser o conteúdo do meu papo? É isso que eu acho que é muito mais decisivo do que simplesmente a gente inventar um jeito de plantar bananeira lá na frente dos caras e não resolver nada com isso. Tá? Então, eu avalio dessa forma. Avalio a nossa junção História e Geografia. Eu acho que, para mim, foi muito bom isso. Quer dizer, bom seria se a gente tivesse um número, mesmo que a gente tivesse um número maior de participantes, mesmo assim eu acho que a gente poderia se organizar em vários grupos, né? Se tivesse naquele tempo dos 30, cada um, etc. A gente poderia se organizar em vários grupos, mas misturando História e Geografia. Certo? Então não foi para mim, como eu avalio, claro que nós começamos por uma contingência de pouca gente em cada grupo, tá? Então foi necessário isso para não deixar morrer o grupo. Mas hoje, para mim, essa junção História e Geografia num grupo só vai mais do que essa contingência. Eu acho que já que a gente está preocupado com o conteúdo do que a gente está fazendo em sala de aula, eu acho que essa junção de História e Geografia contribui para a gente buscar uma maior significância dos nossos conteúdos, tanto em História quanto em Geografia. Essa é a maneira que eu vejo. Então, se hoje mudasse de gente aqui, eu pessoalmente votaria para continuar sendo História e Geografia junto, mesmo que fossem vários grupos. Essa é a minha posição. Sou Alberto, professor de História da MF Raupila, faz 14 anos, vai fazer 14 anos que eu entrei na rede. Quando eu entrei não tinha mais os grupos de formação continuada, e eles voltaram, se eu não me engano, em 2002. Mas já voltou com essa perspectiva que foi perdida. Não era grupo de formação de História ou de Geografia, era estudos do meio na prática pedagógica. E era bem grande. Eu não me lembro agora quanto, porque durou uns 3 anos, mas eu acho que tinha uns 30 pessoas também. Só que tinha professor de matemática, inclusive, português, ensino infantil, dentro do mesmo eixo temático. Assim, trabalhar por temas eu acho legal. E ter a experiência interdisciplinar também. E respirar oxigênio novo também é importante, que é o que a Valéria estava falando. Há uma tendência, a gente precisa... muitos falando aqui de resistência. Eu prefiro não usar esse termo e nem pensar nesses termos. Eu prefiro dizer que nós somos protagonistas. É diferente da gente ficar na defensiva. Eu não estou na defensiva. Eu estou como protagonista dessa rede desde que eu cheguei aqui, portanto vai fazer 14 anos. Nesse grupo nós geramos um livro. Uma boa parte das pessoas nem acreditava nisso, mas eu acreditava. Da mesma forma que eu acreditei aqui quando eu comecei com o Toninho e com o Cleiton
Eu não sou vítima, eu não sou... Isso eu aprendi com a história mesmo, né? Com a escravidão. Né? Pensar o escravo como vítima é um equívoco, ele não é. Pensar as classes populares para as quais nós damos aula, nós temos aula junto com eles, você se educa. Eu me eduquei há 14 anos com uma favela chamada Buraco do Saco. Vocês duas também já falaram do Parque Uziel. Então, eu aprendi com eles junto a dar aula, a ser professor. Né? Agora, ficar muito restrito ao paroquialismo é sufocante, é taylorista. Não é? Você dividir para dominar. Então, tem essa tendência pedagógica que quer enfornar a gente na escola e fechar lá. Um dos ganhos do grupo de formação aqui no Cefortep é a gente sair do paroquialismo, respirar oxigênio novo, conhecer outras escolas, outros professores, trocar experiências. Isso só já é importante. Mas tem uma coisa mais importante ainda: mostrar para a sociedade, para o sistema educacional, que nós somos pesquisadores. Há um conceito equivocado também do bacharelismo, que vem desde a colônia, que professor, mestre escola é coitado, né? Ele não é considerado professor. Professor é só o universitário. Isso, o Rubem Alves tem um artigo que ele fala disso. Quando se torna o professor universitário, apresenta-se o cara como professor Rubem Alves. Se nós somos apresentados num evento público, ninguém vai usar a mesma referência e a deferência de professor, porque a gente é do ensino básico. Né? Mas eu sou daqueles que luta, não como resistência, mas como protagonismo, de que nós estamos mudando. A gente está, por exemplo, o currículo, as diretrizes, é uma prova de que nós, sem assessoria, sem tutela, somos pesquisadores gabaritados para gerar o nosso próprio conhecimento adequado para a nossa rede. Então, esse é o ganho principal que a gente precisa lutar para inserir, porque agora tem a lei do piso e da jornada, que a gente está nessa luta para implementá-la, e ela já está sendo implementada aí, mas nós temos que ter o papel de protagonismo de implementar, incluindo a formação continuada, como nós estamos praticando aqui. Não como eles querem, que a gente fique enfornado na sala, na escola. Aí você perde a noção do horizonte, pelo menos o horizonte de uma rede. Né? E isso é um ganho de qualidade, a gente ter esse horizonte da rede na qual a gente trabalha. Pensar mais amplo e gerar o nosso próprio conhecimento. Também a gente se reforça. Minha autoestima fica grande quando eu me sinto junto com outros que estão caminhando junto. Também é esse ganho do coletivo, né? Fala-se tanto agora de coletivos e coletivos. Então nós somos um coletivo específico de formação, e no caso, que não é tão diferente, porque história e geografia são dimensões de uma mesma realidade, né? A dimensão temporal e a dimensão espacial. Meu nome é Alexandre, eu sou professor da MF Humberto de Souza Mello. Também já tive outras experiências no passado de formação, alguns anos atrás também, eu já produzi um material, eu estava no grupo, o Ângelo Pessoa, que também era multidisciplinar, né? E foi muito interessante. E depois também trabalhando, a questão de retomar o grupo foi mais de oportunidade mesmo, de horário, né? Porque quando trabalha em mais de um lugar, tudo sempre tem que tentar conciliar, né? E nos últimos anos, depois, praticamente não consegui mais conciliar. E esse ano, justamente por ter a oportunidade de manhã e tarde, né? Porque eu trabalho numa escola pequena e o horário é complicado. E via de regra você acaba tendo que ir todas as tardes, né? Então, com a oportunidade de estar frequentando no período da manhã, isso permitiu que eu estivesse retornando, né? E aí, basicamente, é um pouco do que cada um pontuou, né? Você vem para um espaço desse, é mais para ampliar mesmo, né? Porque se fica numa realidade só da escola, você fica muito restrito, né? Tem muita coisa que não avança, que você não enxerga, né? Então, acho importante, realmente,
E já participei também, no passado a gente percebia que a participação era maior, né? Porque qualquer grupo de estudos tinha sempre muita Mas tinha o gente. dia reservado, né? Isso foi tirado. Isso, então, então. é o horário. Eu coloquei como empecilho realmente essa questão do horário, né? Porque antes você tinha quinta-feira, era sagrada. Quinta-feira, né? para quem dava aula de História e Geografia, era reservada, mas havia uma resistência contrária, sabe? De Sim, professores que não viam a formação como um ganho, pensavam mais em ganhar aulas, entendeu? Então, a gente luta com isso, mas... E foi realmente, acho que a partir de uma sem escola investir que nisso, você não tem quebrar melhoria isso, de depois, qualidade de ensino. Não pode argumentar que o dia é disponível para formação, porque não tem mais esse... Os gestores, dependendo de quem está na escola, ele não vê desse jeito. Ah, não, o horário para dar certo Quem tem uma jornada de 30 horas... Hoje também acabou. Por isso que também essa possibilidade de ter em mais de um período foi o que permitiu, porque antes, quando praticamente era só tarde... A formação não faz parte da jornada. Não. Esse é o problema. Já chegou a fazer, sabe? A luta nossa foi exatamente no plano de cargos de 2002, que foi aprovado em 2004, foram 2 anos. Nós queríamos incluir aquilo que era optativo, que se tinha feriado você não ganhava, nas férias você não ganhava. Nós incluímos. Só que vocês que são professores novos, não tem, que é o nosso CHP. Então isso foi um retrocesso, mas antes foi um avanço. Então a história é feita de avanços e retrocessos, mas a gente pode resgatar isso. Aliás, por causa da lei da jornada e do piso. Só que a gente precisa estar atento, porque somos nós que vamos indicar para a rede como nós queremos a implementação dela. E eu não abro mão do meu CHP como formação continuada fora da escola. Bom, meu nome é Hilda, mas todos me chamam de Elô, eu fico também. Quando eu falei Hilda, eu me chamo meio preocupada. Seguinte, eu entrei aqui no grupo em 2010 também. Porque antes eu dava aula no Estado e na Prefeitura. Então, mesmo com aquela quinta-feira, que quando eu entrei, deixava as quintas-feiras livres, na minha escola eu assistia muito essa preocupação, para quem era possível, eu sempre obedecia as datas, né? Segunda-feira eu estava de línguas, terça-feira, acho que matemática, mas eu não tinha essa possibilidade por causa do Estado, né? Vamos lá. Depois eu deixei o ambular porque me aposentei e aí tive mais tempo de me dedicar ao grupo de formação e a outras coisas dentro da prefeitura de Campinas. Bom, para mim, gente, o grupo de formação ele é vital, entendeu? Eu acredito sinceramente que o professor ele resiste, né? Eu gosto dessa palavra, resistir, porque, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que já tem muitos anos, né, de magistério público, né, 14 anos na prefeitura, mas fiquei mais de 30 no Estado, né, e eu acho que cada vez que você vai num lugar, encontra seus parceiros, conversa, brinca e troca ideias, fala, vamos fazer tal coisa, eu acho que, sabe, sei lá, pra mim é uma coisa que me motiva, inclusive me remoça, me faz achar assim, pô, eu tenho mais 10, 15 anos pra fazer isso, mas eu vou fazer, vou dar conta, sabe, eu acho muito legal isso aí. Quando a gente teve a possibilidade de sair daqui e ir para Juiz de Fora, eu, Cleiton, Fabiana e a Cássia, né? Foi uma coisa muito, muito bonita, porque a gente meteu a mão no próprio bolso, né? Pegamos os carros, fomos de carro, e não achamos um hotel lá fantástico. É uma beleza para o hotel. Pô, até uma maravilha, né? E tudo. Banheiro no corredor. Mas gente, faz parte. Eu já fui várias vezes em vários encontros de geografia, que eu ficava em, como é que se fala, alojamentos, entendeu? Aquelas condições terríveis e tudo mais, eu nunca me deixei abater, nunca deixei de ir por causa disso, entendeu?
Então eu acho assim, que essas coisas, gente, fazem parte, cara. Se você quer continuar no magistério, você tem que ser uma pessoa que você tem que ter utopias, tem que ter sonhos, você tem que querer construir, você tem que querer modificar. Acho que todo dia que você levanta e que você vai lá e que você, sabe, é um dia novo, cara. Aquela criança que você deixou na quinta-feira, ela na sexta-feira ela é outra. E você também é outra. Entendeu? Então, por exemplo, assim, que nem vocês estão falando que na escola vocês não têm muita possibilidade de discussão, etc, etc. Eu também nem tanto, porque, por exemplo, os meus colegas de geografia de uma escola pequena, eles completam jornada na minha escola. Então, o colega que está esse ano, por exemplo, não participa das reuniões da escola, né? E ele é um colega mais velho de rede do que eu, tal, talvez desse até para a gente conversar sobre algumas coisas, mas não temos tido essa possibilidade. Então, eu acho que isso tudo aqui para mim é muito motivador, sabe? E eu gostei muito quando o Cleiton falou da dimensão política do grupo de formação. Eu acho que quando o professor não tem essa dimensão política, quando ele não conhece o papel político, eu acho que tudo se perde. Tudo se perde. Entendeu? E acho que isso tudo é muito importante. Quero deixar claro que o Toninho, né? O Toninho não falou nisso, mas eu faço questão de falar, eu acho muito importante, porque ainda existe uma visão das pessoas que, pelo que o Marcos colocou, de não conhecer direito o público, não conhecer direito a gente, né, Toninho? Achar que a gente está aqui, somos uns baita de uns folgados, né? Ah, o cara tá lá não faz nada, né? É uma visão absurda. A gente trabalha muito e muitas vezes a gente não recebe por aquilo que a gente faz, é uma verdade. Quando foi mesmo para a gente fazer o encontro, vocês sabem, vocês trabalharam junto comigo o tempo todo e a gente ralou bastante, nem sempre a gente recebe, entendeu? Por que eu estou colocando isso? Porque, por exemplo, para muitos de nós é muito mais fácil ter um projeto na escola e ficar lá na boa, entendeu? Na boa, eu digo assim, com menos pressão, menos responsabilidades, né? Não que quem está lá não faz nada, lógico que faz, porque cada um de nós aqui, sempre a gente vai fazer, seja de onde a gente estiver. Mas muitas vezes a gente paga para trabalhar aqui. É muito longe, o tempo é curto, uma série de coisas. Mas a gente, assim, toda vez que a gente é chamado, a gente não abre mão. Eu também, assim como o Cleiton, eu fiquei sabendo, eu estava na minha casa, me ligaram, minha colega falou, não, seu nome está aqui. Você vai ser formadora? Eu falei, eu? Mas como? Ninguém me falou nada. Não, é você. Por quê? Porque de repente sabe que se eu achar assim, olha, se eu não for cómplice de não ter o grupo, a gente vai falar, não, eu vou dar um jeito. Mas vai ter que ter um grupo. Foi isso que eu falei para o Cleiton. Mas assim, sobretudo eu quero falar para vocês que para mim é um prazer assim, imenso estar com vocês. Para mim eu conto assim, eu ter uma informação, onde a gente vai discutir, a gente vai ler, a gente vai fazer. É uma organização do Cleiton, do Rafael. E essas coisas também me motivam demais, porque eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito do que eu faço. Isso sou o último, talvez. Não vou repetir. Sobrou nada. Não sobrou nada para falar. Então eu vou começar com uma curiosidade. Eu estava pensando aqui, como eu vim parar no GF de História, agora História de Geografia. E aí eu me lembrei, quando eu ingressei na rede em 2009, não sabia que existia nada. Na metade de 2009, mais precisamente em maio, um professor de matemática me disse que tinha curso de formação, depois de algum tempo na rede. E aí ele me falou, olha, eu sei que o gestar de matemática estão aceitando, vamos lá comigo? E aí eu fiz 2 anos de gestar de matemática. Afinal de contas, sempre acho importante aprender o que seja, novo relacionado com a minha prática que é docente. Eu acredito, logicamente, que acreditava no momento, continuo acreditando, que entender um pouco de metodologia de ensino de matemática pode ter suas contribuições. E de fato tem, né? Quando eu vou falar de século com os meus alunos, de cotidiano, de inflação, de economia básica, muito do que eu aprendi no GESAR foi útil. E aí eu estava me pensando, quando vim parar no GF, na área
história, foi um ano de grande embate, talvez os que estavam no dia que nos conheci, porque havia a possibilidade de que não houvesse o GF naquele ano. E talvez os que estão comigo um pouco mais tempo, sabe? Quando alguma coisa ela está minimamente concretizada, saiu em diário oficial, coisa do tipo, ou está na lei, posso até perder, mas geralmente eu uso do que no direito fala de ius esperneandi, né? Eu pelo menos espernei antes, né? E naquele momento... No direito tem isso? Existe... Você falou latim. Não existe. Só que Barroso inventa. Então, por exemplo, aquilo que o advogado Zé Dirceu fez não existe no protocolo, mas todos os comentaristas falaram que era o ius esperneandi. Se não tinha como, eu vou lá e vou gritar que eu não concordo. Né? Pelo menos você deixa registrado a sua discórdia. E naquele momento, particularmente, primeiro, considerava que era vital a permanência e, por não conhecer talvez o curso de matemática, por ter um material externo vindo do governo federal, não conhecia o grupo. Então acreditava que, diferentemente do que o Toninho falou de a gente teorizar a nossa prática, seria algo muito próximo a um curso de formação dado em outros moldes, no qual alguém externo com algum material externo orientaria os nossos trabalhos. E por causa disso, né, pensando num modelo de aprender teorias e aplicá-las, né, um grupo de aplicação, talvez vários se lembrem que eu fui veementemente contra, inicialmente, a junção de História e Geografia. Né? E hoje eu compartilho do que o Toninho falou, aí nos contatos do nosso GF, acho que é extremamente produtivo. E considero que a produtividade está relacionada justamente a essa questão de nós sermos autônomos quanto à escolha do que queremos discutir e como isso pode ser aplicado, autônomos na medida de que alguns disparadores da nossa experiência prática são debatidos e isso faz com que novos saberes e experiências sejam revividas. E aí eu falo da importância, conforme vários falaram, das provas, porque algumas experiências, tanto que o Alberto teve com o uso de tecnologia, que eu sou extremamente... tenho muitas limitações quanto a isso, já me fizeram repensar como tratar isso com os alunos e já trouxeram vários avanços. Algumas experiências de outros professores e disparadores quanto a questões não propriamente metodológicas de conteúdo, mas do como se relacionar com o aluno, como dar conta desses problemas que afloram no cotidiano escolar, que me parece muitas vezes que dar conta ou entender esses fenômenos que afloram na sala de aula são pressupostos para você trabalhar qualquer outra coisa. Afinal de contas, ou disparam elementos de matemática a ser discutida, de um conteúdo, ou minimamente são questões emergentes que você precisa apaziguar, senão a sua aula não vai para frente. Então, pensar tudo isso e as experiências trocadas foram muitíssimo importantes. E eu considero também essa instância política. Nesses pequenos minutos, talvez numa tentativa de conciliação entre a questão da resistência e da autonomia, me chegou um outro termo bonito que li no livro de Sociologia. Quando a pós-modernidade, se podemos falar isso, faz com que as instâncias, ao mesmo tempo que estão próximas por causa dos canais de comunicação, ao mesmo tempo elas estão cada vez mais distantes, fazem com que as pessoas não consigam dar conta de um sistema que começa a oprimir ou começa a demandar coisas que não dá um tempo suficiente para a resposta. Alguns sociólogos falam que é preciso que células democráticas, no mínimo, possam dizer não ou discutir o que está sendo imposto, né? Se não é possível, em algumas instâncias, até rechaçar. Então, eu acredito que o nosso GF, ele é uma célula democrática. Se não consegue impedir algumas atrocidades, mas pelo menos discute-se, fala, isso tem o seu ponto positivo, tem o seu ponto negativo. E aí é aquela questão, tanto tempo do GF, em si, são poucas horas por semana. Não dá tempo de discutir tudo o que queríamos.
muito menos o nosso horário na escola. Na minha escola tem outros professores de história, mas não dá tempo de nada, porque o TDC ele é informativo na minha escola. É informativo, só informa. Ele é sufocativo. É. Eu conheço bem o TDC da sua escola. Ele é informativo. Deus me livre. Então, não, o TDC da escola dele. Nesse aspecto, lá no padre José Narciso Vieira de Albuquerque, não dá tempo de conversar com as pessoas e muito menos discutir a formação em si, as angústias, os processos e tudo mais. E aí volta naquela discussão, enquanto célula democrática, né, de voltar a discutir a questão da lei do piso. Né, afinal de contas, é vital que a formação seja incluída na grade. Né? Já tem legislação para isso desde 2008. E, junto com a lei do piso, que me parece que o grupo de História e Geografia, eles são fundamentais, porque, querendo ou não, a Prefeitura, acredito eu, ela já tem uma ciência que, para a implementação, ela vai precisar de grupos que forneçam a formação dentro de uma grade. E me parece que um dos grupos mais estruturados é o nosso. Né? Não sei se se deram, me parece que na proposta administrativa, a lei do piso, ela talvez não se concretize nem no ano que vem, talvez só para as escolas de tempo integral, né? Que são louváveis, pena que não no modelo do qual estão sendo implantadas, né? Esse sim lastimável, porque no passo em que se programa em documentos administrativos, daqui a 2 anos teremos um número considerável de escolas integrais e um número considerável de professores com uma jornada diferenciada. Então, será importante. O Plano Nacional de Educação estabelece as metas, não é assim, cada um faz o que bem entende. Sim. Dentro de 10 anos, 25%, era 50%, depois da tramitação na Câmara baixou para 25%. Agora, tem lá as estratégias e as táticas, não é de qualquer jeito. É que ano que vem tem proposta que talvez sim. Mas isso é de governo, não é de Estado. Aí é que, quando você tem a legislação de Estado, você pode lutar sabendo que tem um chão. Porque isso aí é o Jonas que quer. E depende muito da nossa pressão. Porque o Jonas é momentâneo, nós somos permanentes, porque nós estamos numa carreira de Estado. Teve até um momento que eu achei meio tenso, que na frente do sindicato chegou um daqueles, como é na guarda municipal, correndo com tudo, brecando, né, os caras descendo com aqueles bomba de gás, tudo assim, né, todo ostensivo, tudo. Cachorro. Cachorro não. Cachorro eu não vi. Mas tinha uns cachorros lá, tinha? Eu não vi. Não tinha nenhum cachorro lá? Depois que a gente desceu, o cara descendo pela outra sede do sindicato, na rua. Mas isso foi de manhã ou de tarde, você está falando? Você estava lá, você Eu filmei. Eu filmei tudo isso aí. Eu não me lembro de você lá. Civil fardado, ó, civil fardado. Não, eu registrei, né? Tá no YouTube. Quem quiser. Várias vezes, vejo uma camisa verde lá. Então, a hora que descemos, um cara com a camiseta, um cara forte, né? Se quisesse, arrancava a grade. Colocadas já há muito tempo, isso não é de agora, né? Em torno aí de 1990, 91, por aí, pelo Dermerval Saviani, certo? Que fez uma crítica muito feroz aí à chamada Escola Nova. Tá? Então nós partimos da reflexão dele no sentido aí de se procurar um resgate, né, de algumas coisas que a pedagogia moderna, a chamada pedagogia moderna aí, derivada aí da Escola Nova, né, deixou se perder no tempo, que é a questão aí da valorização do conteúdo e a importância da disciplina, certo? Então nós fizemos um estudo reflexivo, né, sobre isso, produzimos um texto a respeito e publicamos. E tivemos a contribuição, inclusive, do Alberto, que, como a gente não teve a oportunidade, pela diferença aí do horário, né, a gente não teve a oportunidade de
discussão eu mantive, né? Ipsis literis. Mas eu não terminei. Se você observar ali, eu deixei em aberto, porque a ideia foi propor para o grupo da tarde, mas a gente não tem tempo também de... Exato. Então, para publicação para a rede, eu acrescentei a atribuição dele. Bom, e aí posteriormente, então, a partir dessa discussão, nós chegamos ao seguinte, bom, voltamos lá para as diretrizes curriculares, né? Onde está explícito lá que o nosso trabalho tem que ser dialogando com a realidade do aluno. O que é essa realidade do aluno? Nós tiramos um tempo também para discutir sobre isso. O que é essa realidade do aluno? E o que é que o aluno traz para a escola? Quais são os seus conceitos e principalmente os preconceitos que são criados e dirigidos na cabeça dele, certo? Fizemos aí uma reflexão sobre isso. E a partir dessa discussão, nós chegamos aí a uma coisa um pouco inversa do que inicialmente a gente pensou, né? Inicialmente nós pensamos o seguinte, olha, vamos retomar lá conteúdos, metodologia, etc., lá do quadro de suporte pedagógico e vamos discutir cada um daqueles temas. Aí a gente resolveu, a partir dessa discussão toda, a gente resolveu o seguinte, olha, vamos fazer o contrário. Vamos partir de um problema concreto nosso, né, que a gente detecta aí no nosso dia a dia, e vamos procurar os ganchos para a história e para a geografia, a partir dessa discussão. E aí nós partimos da discussão a respeito aí da redução da maioridade penal. Essa discussão aí envolve uma série de coisas, né, sobre a redução aí da maioridade penal. Nós discutimos a questão aí e aí se puxou para o próprio conceito de punição, né? A relação entre punição e crime, né? Qual a relação que existe dentro da justiça punitiva e dentro da justiça chamada restaurativa, né? Fizeram uma discussão sobre isso e trouxemos essa problemática para dentro das relações da escola. Tá? O que nós fazemos dentro da escola para encarar os atos de indisciplina? O que são esses atos de indisciplina? As punições que nós temos dentro da escola têm algo a ver com o ato praticado? Será que a gente deve buscar punição ou responsabilização, né, do aluno e tal? Essas questões todas. E a partir daí, então, a gente partiu para os ganchos, né? Geografia e história. Então, estabelecemos gancho com a própria história antiga, lá o Código de Hammurabi, né? Vamos refletir um pouco sobre o Código de Hammurabi. Um gancho aí com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade de ler o texto final. Eu li por cima, mas... Nós concluímos faz pouco tempo, né? Então acho que não deu tempo ainda de vocês verem. E finalmente a questão do espaço, né? Do espaço que reflete aí uma sociedade, né? Que não garante os direitos básicos, né, e tal. Então nós concluímos aí essa reflexão com esse gancho, tá? Aí nós utilizamos bastante aí o Milton Santos, né, o Espaço do Cidadão, do Milton Santos, para fazer esse gancho aí. Tá? Então a gente partiu desse enfoque da realidade, da nossa realidade que a gente está acostumado a ver todo dia, a nos preocuparmos com isso todo dia, né? Que é a questão aí da própria indisciplina na escola e tal. E tentamos
fazer o nosso, ou dar pistas pelo menos, fazer é muito pretensioso, né? Mas dar pistas, né? Para que tanto nós quanto nossos colegas aí possam fazer o seu conteúdo, né, mais significativo. Tá? Então esse foi a nossa, mais ou menos, em resumo, a nossa trajetória até aqui. Gostaria aqui de complementar. Para finalizar só, falar que a qualidade do texto, eu queria até recomendar, para além da publicação na rede, eu sinto que meus pares, alunos de 17, 18 anos que entram na faculdade de Direito, tem muito uma questão punitiva, e não são os colegas da rede, mas para pessoas que trabalham com essa questão seria muito interessante, foi muito bom o texto mesmo. Em particular, foi bastante interessante nesses primeiros encontros, foi, lógico, além das leituras, né, do Saviani, do Milton Santos, que efetivamente eu conheço muito pouco, do Milton Santos, e da produção dele, foi a leitura do próprio documento das diretrizes a respeito daquela coisa do que é significativo, do que eu quero que meu aluno saia sabendo da minha aula. Assim, o que eu quero que ele ouça, o que eu quero que ele reflita. Principalmente para quê, né? Então, exatamente. Eu acho que isso acabou fazendo, parece uma alteração pequena, mas eu acho que fez muita diferença na minha prática diária. Assim, eu acho que naquele turbilhão das aulas e eu acho que eu consegui parar um minuto, desacelerar a cabeça e pensar, mas de que maneira eu tenho falado com meus alunos, qual o objetivo de falar sobre isso com o meu aluno. Eu me peguei meio que no piloto automático mesmo, estou no piloto automático aqui, acelerado no último, e de repente a leitura daqueles 2 tópicozinhos lá do documento me fez tirar o pé do acelerador e pensar no que realmente importa, né? O que dizer, para que dizer, eu acho que é isso que realmente importa para a aula, para o aluno, para nós, né? O porquê dizer, para que dizer sobre determinados assuntos. Esses temas que nós destacamos. A gente leu inicialmente também um texto do professor Toninho, então, que falava sobre a pedagogia histórico-crítica, né? Do negócio. Não, o texto não é dele, né? Mas falando sobre. E então iniciamos a nossa discussão a partir disso. E aí a proposta que o Roberto trouxe foi que nós não produzíssemos, né, essa ideia do grupo de formação, o diferencial de um curso de formação. É nós sermos mais ativos na participação e produzirmos conhecimento. Então a gente teve a ideia de produzir oficinas pedagógicas, né, a partir das nossas práticas, das nossas escolas, e fazer um estudo do meio, talvez. Então, inicialmente, entre nós mesmos, né, para depois levar para os alunos. A partir das nossas escolas. Então, a Cris fez um depoimento sobre a origem do Parque Rosiel, dos alunos dela, a realidade dela. E aí, então, nós iríamos trabalhar com essas escolas. Né? A minha do Rafael, nós trabalhamos na mesa, o Rafael Peixoto. O Daniel trabalha lá no José Narciso do São Marcos. E o Alberto já havia feito um trabalho semelhante no Rapila, né, Alberto? Desde o grupo de formação anterior. Isso. Que, aliás, chamava-se grupo de trabalho. Né? Essa coisa da terminologia, às vezes, confunde. Não é importante a palavra, mas o que se esconde por trás dela. Né? E eu sempre advoguei essa coisa de grupo de pesquisa e trabalho, de gerar textos, gerar material pedagógico adequado para a nossa realidade, ao nosso contexto. Isso. Então, aí, durante os encontros também, calhou de chegar da comemoração, isso, do golpe militar, né? Então teve um evento na Unicamp e propus que nós fôssemos participar, a gente foi também. Então daí também todos os temas, além daqueles 3, uns temas a gente debateu também neste encontro. Nós estávamos lá e no encontro posterior à palestra, né? E o Daniel, inclusive, né, Daniel Luiz? Temática, inclusive, nessa época que a extrema-direita ganha espaço, né, a marcha da família e tudo mais, e os nossos alunos estão comprando muito esse discurso, né, apesar que eles não sabem que esse discurso, muitas das
das vezes vai trazer exatamente sempre para eles, né? E no Brasil a injustiça, via de regra, a injustiça social, ela é extremamente seletiva, né? A injustiça social, a injustiça penal, né? A seletividade penal, ela é seletiva, né? Números do sistema penitenciário provam isso. Então, foi uma temática muito importante que eu acho que ainda dá para discutir com mais afinco, né? Talvez casada com outros temas paralelos. E, sei lá, cortando, isso que eu cortei, depois o Cleiton fala dos outros temas, foi levantado no grupo da tarde algumas outras questões a serem debatidas futuramente. Eu, particularmente, levantei a temática porque eu conheço pouco da geografia. O pouco que eu conheço não é da metodologia da geografia, é da geografia física e da geopolítica quando eu dei aula no cursinho comunitário. Então, ensino de geografia no estado. E sei dos poucos textos que li do Milton Santos e outros sociólogos que debatem a geografia, que se conhecesse um pouquinho mais ou conhecesse o nome deles, algumas aulas para pesquisar, meu trabalho enquanto professor de história ficaria muito mais rico. Até dei a sugestão de a gente pegar um ou outro encontro para conhecer um pouco mais essas pessoas que discutem a ciência e a geografia, né, de uma forma mais humana, especificamente. Não a geografia física, mas a geografia humana, a lá Milton Santos e outros. E uma outra demanda que foi levantada, também eu levantei, foi a questão que os nossos alunos, a Prefeitura Municipal de Campinas, inclusive colocou nas suas propagandas, né, que é os laboratórios com fibra ótica. Não sei se vocês viram na propaganda da Globo. Não. Os computadores, anúncios com computadores bem equipados. A propaganda é bonita, que assim usando lá na internet. Aonde, meu Deus? Apareceu na Globo, tá aparecendo. A fibra ótica é o cabeamento da Vivo, né? A fibra ótica, a prefeitura. A propaganda, isso, e efetivamente os nossos alunos, o celular já é uma demanda que não sabe mais o que fazer. Então, a gente pegar para discutir a tecnologia. Eu tive uma experiência na escola particular com o uso do celular na sala de aula. Foi, lógico que lá tem internet no celular, mas foi algo extremamente exitoso, né? Então, pensar, não o uso do celular em si, mas como a tecnologia pode ser aproveitada a nosso favor, né? E me parece que se história e geografia, né, tanto o site do IBGE, museus, o que tem de possibilidade, né? Tem aquele o Art Project, um museu de... Então há uma possibilidade que a gente, até eu conversei isso com um professor de geografia da minha escola, e ele, nossa, mas dava para fazer tanta coisa, eu nem sabia, por exemplo, desse projeto do Google, né? Eu falei, quem sabe até a gente fazer um levantamento de alguns sites que alguns colegas utilizaram em suas aulas, né? Então, é um tema que eu acho que vale a pena a gente utilizar um ou outro encontro para debater. E até sugerir, né, para nós à tarde, que o Alberto tem um conhecimento na área digital muito interessante, né? Talvez a gente pegar meio encontro. É difícil, né? Do jeito que você coloca aí, pelo amor de Deus, é pouco tempo para a gente gerar tudo isso. Né? Não, mas as ideias, não dá. Né? As ideias, porque efetivamente não dá mais para... Mas discutir, sim. Você falou, né, o Alberto já havia vindo... Isso aí a gente já tinha no grupo do Toninho mesmo. Mas a gente já tinha... Eu trouxe ele para mostrar para o grupo. Esse foi um dos livros que eu trouxe. E o da Cícero Bittencourt, que então, uma é Cultura, que é o Marcos Napolitano, o autor, esse nós já lemos, e o outro é sobre meio ambiente, da autora Carlos Renato Carol, não sei se vocês conhecem. Na verdade, é um panorama das possibilidades que você pode trabalhar alguns temas, né? Cultura, história regional, que é muito interessante. Mas ele não é um receituário, pronto, aplique assim. Ele joga a possibilidade. Ele joga conceitos da cultura popular, enfim, né? E relaciona os temas de história. Nós vamos buscar essa relação com os três que nós havíamos destacado pelo grupo, né? E aí, na última atividade que nós fizemos, foi na quinta-feira passada, que culminou com a manifestação, nós íamos até a Biblioteca Municipal, então fazer esse resgate da origem do bairro, então, da escola da Cris, né, do Parque Ociel. Então,
fomos participar então também da manifestação. Nós nos encontramos um momento ali na biblioteca, aí nos dirigimos ao Paço Municipal. Então, só colocar um pouquinho, a gente definiu algumas coisas, mas o grupo, claro, ele vai caminhando conforme o que está acontecendo. Né? A gente não está meio algum, fechando ali nos temas, vamos discutir isso. Né? A gente tem tentado relacionar, então, com a questão do estudo do meio nas nossas próprias escolas, a questão do racismo, a questão ambiental, esses vários temas. E o Rafael também apresentou uma proposta que ele já iniciou na nossa escola. Pode ir um pouquinho, Rafael. Acho que, assim, para dar continuidade, eu queria só fazer uma síntese, assim, que eu entendi, né? Do grupo da manhã com o nosso. Pelo que eu entendi, assim, eu achei bem legal o que vocês fizeram, né? Está bem nessa linha que o Toninho colocou, né? De teorizar as práticas, né? E produzir texto. É uma coisa que acho que o grupo de história já fazia nos outros anos anteriores, né? De fato, nosso grupo não chegou nesse ponto, porque a gente veio com uma proposta de produzir oficinas e acabou não produzindo. Mas tem uma coisa bem bacana mesmo que o Cleiton faz, ele não colocou aqui, que é um relatório de encontro. Eu acho que ele envia, inclusive, para você. Então, assim, esse material, a princípio, parece que não tem nenhum valor, mas ele vai servir de base para futuras pesquisas sobre pelo próprio GF. Porque ele registra, ele retrata aquilo que a gente discutiu e que muitas vezes se perde, né? Porque a gente está se encontrando agora, está discutindo uma série de questões, né? Se não tem um registro, essas discussões, por mais relevantes, elas já acabam se perdendo. Então isso acho que é uma coisa do grupo da tarde que eu gostei muito. Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anda en las cabezas y anda en las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza. En la naturaleza será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. O que será, que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. Oh, ¿qué será, que todos los avisos no van a evitar? Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Que todos los avisos no van a imitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza y nunca tendrá, porque no tiene juicio.